Feliz sábado. Obrigada, Amanda, por esse hino tão maravilhoso, né? Que esperança ouvirmos do nosso Deus. Eu voltei para sempre. Já é um sermão, né? E eu confesso que eu estou assim bem nervosa. Parece até que é a primeira vez que eu me coloco aqui diante desse púlpito para abrir a palavra do Senhor. Mas meu coração também está muito alegre de ver muitos irmãos aqui hoje. Eu lembro que a primeira vez que a igreja abriu para nós, eu cheguei em casa com a cabeça explodindo, né, entristecida de ver os nossos bancos tão vazios. E muitas vezes eu me perguntei quando nós imaginaríamos que passaríamos por isso. Mas deveríamos imaginar, né? A Bíblia diz isso, que viriam tempos difíceis, momentos complicados. Mas eu quero desejar a você que está aqui um feliz sábado. E a você que nos assiste do seu lar, que o seu lar seja uma casa de oração, que você possa reverentemente adorar a Deus onde você estiver. Então, que o Espírito Santo possa se fazer presente na nossa vida, hoje e até daqui mais um pouquinho, que Jesus volte para nos buscar, para sempre. Nesse tempo todo, né, que nós ficamos afastados, uma grande alegria para mim era quando chegava o momento que o ancião ia até a minha porta. Porque era o momento do sábado que eu tinha o prazer de rever algum irmão meu, né? Ou, às vezes, o Du e a Ju, que passava ali, a gente torrava no sol, mas a alegria de conversar com um irmão em Cristo. Que falta nos fez isso. Então, foi um prazer ali receber o Adão, o Du, o Carmo, o Ricardo, ali no meu portão. Que alegria! Vocês não fazem ideia quanto isso me fortaleceu, né? No momento que eu até falei para o Du, nossa, eu tenho sido a mãe, a professora, a pastora, estou ficando cansada já. Então, a gente ali conversava um pouco, e isso muito me ajudou. E também, às vezes, ir na casa de um irmão ou outro, buscar uma doação, que o irmão estava impossibilitado, também me fez muito bem nesse período, porque quando a gente perde, que a gente vê o valor que tem, né? Então, nós ficamos aí sem o contato por um bom tempo, e quando eu vi algum dos meus irmãos em Cristo, meu coração vibrava de alegria. E eu imagino como será quando Jesus voltar, e nós nos encontrarmos depois de uma tribulação, e encontrarmos também aqueles que descansam no Senhor. Vai ser algo assim indescritível. Mas o sermão de hoje, o hino, ele já nos trouxe uma ideia, né? Nós cantamos Meu Farol. Os faróis, eles são construídos para sinalizar os perigos. E eles salvam milhares de pessoas. Só que sempre um farol ele é construído na terra, longe do mar, e por ali ele fica sinalizando. Mas tem uma região na França que era muito, muito perigosa. E eles decidiram construir ali um farol no meio do mar, bem onde acontecia. Muitas vidas foram ceifadas ali. Então, tomou-se a decisão, no ano de 1904, de construir um farol no meio do mar, bem onde aconteciam aqueles naufrágios. Tá? Era uma região muito rochosa, e essa construção demorou de 1904 a 1911. Passados muitos anos, no ano de 1989, um fotógrafo, né, e quando eu li essa história, eu me lembrei da Carol. Às vezes eu vejo ali uns comentários, ai, o ângulo perfeito, né, as fotos lindas que ela tira. E esse fotógrafo estava em busca do ângulo perfeito. Então, começou uma tempestade, um tempo feio, ele contratou um helicóptero, e ele falou, nós vamos sobrevoar sobre o farol, eu não vou falar o nome, tá? Que é um nome francês, e eu vou me enrolar, mas é Legement, o nome é assim. E aí ele começou a sobrevoar
com aquele helicóptero. E naquela época, em 1989, esse farol não era automatizado, então tinha ali dentro um faroleiro. E ele começou a ouvir os barulhos do helicóptero sobrevoando. E lá de cima, o fotógrafo dizia, vem para cá, vem para cá. E o piloto ali tentando pegar o ângulo perfeito. E o faroleiro do lado de baixo, dentro do farol, pensando, deve estar acontecendo alguma coisa. O que é que está acontecendo? E aí ele toma uma decisão. Mesmo com as ondas se movimentando fortemente, ele resolve sair, porque ele pensou que aquele helicóptero estava tentando contar alguma coisa para ele. Então, ele pensou, eu vou sair e eu vou manter um contato visual. Quem sabe ele consegue me alertar do que realmente está acontecendo. E aí, no meio dessa forte tempestade, Kleber, põe para mim a imagem, fazendo um favor, a primeira. Nessa forte tempestade, ele tirou 7 fotos. Enquanto eu conto a história, parece que a história... pode passar. Parece que a história demorou muito tempo, mas foi uma fração de segundos. Então, se nós observarmos na primeira foto, a gente vê bem pequenininho o faroleiro. Na foto de baixo, a onda já está maior. Do outro lado, você consegue observar, mas o faroleiro, que era esperto, no momento que ele percebeu que não dava para manter contato com o helicóptero, ele entra e fecha a porta, e aí no meio, no centro das imagens, o fotógrafo tirou a foto perfeita. O momento em que o homem consegue vencer a fúria da natureza. No próximo ano, esse fotógrafo ganhou o maior prêmio por suas fotos. E quando esse faroleiro descobriu que era para tirar a foto, ele ficou morto de raiva, com muita raiva, porque ele deu quase que a vida, achando que era algo tão importante, e, na verdade, era só para ter a foto perfeita, no momento perfeito, né? Mas conta a história que depois o rapaz, o fotógrafo, foi até ele, deu uma foto autografada, mas ele ainda assim não ficou muito feliz, não. Mas, quando nós olhamos para essa foto, nós pensamos, como será que esse farol consegue? Essa provavelmente não foi, certamente não foi a única tempestade que ele enfrentou em todos esses anos que ele está ali em pé. Como que ele consegue? Qual é o segredo da resistência? O segredo é que esse mar é um mar rochoso. E esse farol foi construído sobre a rocha. Esse é o segredo. Então, vem as ondas, vem o sal do mar, e nada acontece para ele. Ele continua ali firme. Porque a luta dele... não é a luta do mar, não é contra o farol, é contra a rocha. E a rocha é imbatível. Já no ano de 1968, um grupo de jovens viu essa rocha no rio Drina, na Sérvia. Eles vão pôr aí para vocês. E eles resolveram construir uma casinha para passar os finais de semana. Um rio tranquilo, um rio calmo, mas eles foram sem nem imaginar, parece uma pintura, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar essa casinha, ela fica na Sérvia. E eles construíram, nem imaginavam que essa casinha ficaria famosa. E a gente olha o rio está calmo, está baixinho, mas também não é sempre assim. Às vezes o rio fica alto, chove muito, mas a casinha permanece ali. Serena, tranquila. E qual é o segredo dela? Construída sobre a rocha. Por que eu trouxe essas imagens e falar de rocha? Olha, nós que estamos aqui, estamos passando por um momento complicado da nossa história. Complicado e feliz, vamos dizer assim. Né? Complicado porque, olha, eu olho para vocês, eu não consigo quase descrever a fisionomia.
porque vocês estão de máscara, né? A gente se encontra na rua, não pode se abraçar, que angústia, meu Deus do céu. É um momento difícil, mas é um momento de alegria, porque nós sabemos que nós não temos controle sobre isso. Nós não temos controle sobre esse vírus. Nós não temos controle sobre o mar, nós não temos controle sobre o rio, nós não temos controle sobre esse calor de 39 graus que tem feito diariamente em Mogi Guaçu. Sabe qual é o nosso único controle? O nosso único controle é onde eu construo a minha casa. É o meu único controle. Eu vou lá, eu escolho o terreno, eu analiso, e ali eu coloco a minha casinha. Sabem, o segredo da vida não é o que nós buscamos, calmaria. Quem aqui não almeja passar esse momento? E virem dias calmos, o novo normal. Quem não ouve isso e não fala, ai, não vejo a hora. Mas o segredo da vida não é essa busca. O segredo da vida é nos apegarmos a Cristo, que é a rocha eterna. O salmista, no Salmo 78, ele diz o seguinte, 78, versículo 35. Ele diz assim, olha, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Segundo Samuel, segundo Samuel 22, capítulo 32, diz assim, pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Salmo 62 também nos diz mais uma vez, olha só, 62, versículo 6, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. E eu tenho uma certeza, se você está aqui, ou você está no seu lar, assistindo a essa programação, é porque você escolheu construir a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E isso já é um excelente motivo. Mas sabe, nós estamos nos perdendo um pouquinho. Nós temos construído a nossa casa na rocha, mas muitas vezes nos esquecemos daquilo que a rocha é capaz de fazer por nós. Nós achamos que a rocha tem que se moldar a nossa casinha. A rocha que tem que se parecer conosco. Então, a importância é que Deus, como rocha, Ele não vai nos livrar das tempestades. Ele não vai nos livrar do mar furioso. Ele não vai nos livrar do calor. E esse tem sido o nosso problema. A gente acha que porque nós construímos a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, nós estamos isentos de todo e qualquer problema. Ninguém vai ter uma enfermidade, ninguém vai perder o emprego. Nós estamos tudo bem. Eu já fiz a minha parte, Deus que faça dele. Não é assim que a gente fala? Deus que faça dele. E a gente ora, e a gente pede, e a gente acha que Deus é obrigado a nos ouvir. Então, o segredo de depois construirmos a nossa casa sobre a rocha é o tipo de relacionamento que nós temos tido com essa rocha. E eu quero apresentar para vocês um molusco. Passa para mim, por favor, Gabriel. Esse molusco chama lapa. É uma conchinha, tá? E ele vive ali no mar, se apegando às rochas. Quando ele encontra uma rocha mais porosa, o que ele faz? Ele se esfrega essa rocha, para que a rocha fique parecida com ele. Porque ele descobriu que simplesmente, se ele se grudar à rocha, ele não tem vedação.
Então, qualquer ondinha que vem por baixo, derruba e joga ele no mar. Então, ele descobriu isso, então ele fica se esfregando aquela rocha, que é mais porosa, e a rocha vai fazendo o contorno da concha, ela se fixa ali, pode vir vento, tempestade, onda, tsunami, o que for, ela vai ficar presa à rocha. Mas ele percebeu que nem todas as rochas dá para fazer isso, porque existem rochas muito fortes, que não adianta se esfregar, não adianta fazer o que for, que ela não toma a forma do lapa. Então, o que ele faz? Ele continua se esfregando, só que dessa vez de forma diferente. Ele se esfrega para ele ficar da forma da rocha. Porque ele descobriu que se ele estiver com a mesma forma da rocha, com os desenhos ali, quando ele se fixar, pode vir o que quiser, que nada vai o derrubar. Que lição para nós, né? E eu gostaria de convidar vocês a abrir Malaquias 3:6. Eu estou preocupada com o tempo, qualquer coisa aí, me deem uma bronca, viu? Malaquias 3:6 diz o seguinte. Olha só. Porque eu, o Senhor, faço o que você quer? Mudo todos os dias? É isso que diz esse versículo? Não. Porque eu, o Senhor, não mudo. Meus irmãos, que momento difícil temos vivido dentro da nossa igreja. E quando eu digo nossa igreja, eu digo eu. Nós queremos fazer como o molusco, nos esfregarmos a Jesus, depois batermos no peito e dizer assim, você tem que me aceitar como eu sou. Eu sempre fui assim. Por que tem que ser diferente? Por que isso? Por que aquilo outro? Por que não isso? Por que não aquilo? Mas a Bíblia diz que eu sou Deus e eu não mudo. O que o diz assim o Senhor é eterno, não há mudanças. Nós não temos que querer que Jesus se agarre às nossas vontades. Nós não devemos pensar que porque eu construo uma casinha na rocha, a minha casa está construída. Toda casa precisa de manutenção. Eu moro numa casa há 16 anos. Uma hora é uma parede que estoura, outra hora é um vidro que quebra, outra hora é um portão que apodrece. E o tempo todo você está fazendo manutenção a essa casa. E assim somos nós. Um dia nós decidimos construir a nossa casa sobre a rocha, mas nós temos dado manutenção a essa casa. Nós temos tido comunhão com Deus, nós temos olhado para nós e pensado, por que Deus tem que sempre mudar a meu favor? Vocês já viram os filhos educando os pais? Dá certo uma história dessa? Não. Os pais educam os seus filhos. Deus é pai, é Ele quem deve nos educar. É Ele que sabe o momento do sim e o momento do não. É Ele quem sabe o que eu devo ou não fazer. A questão é que nós queremos que Deus se adapte a nós, às nossas necessidades. O meu vizinho pode ter uma doença, o filho da fulana pode, mas eu não. Eu sou um servo de Deus, por que não? Onde na Bíblia está essa promessa? Me sigam e vocês serão felizes até a eternidade. Vocês já leram isso na palavra do Senhor? É claro que Deus não quer que nós vivamos aqui uma vida de angústia, uma vida de desespero, mas às vezes esses momentos são necessários. É o momento da manutenção da nossa casinha sobre a rocha. De nada adianta eu construir uma casa na rocha e não fazer nada por ela.
De nada adianta um dia eu ter escolhido seguir a Jesus e, de repente, eu querer andar conforme os padrões do mundo e achar que o meu Jesus tem que se adaptar a mim. Isso não vai dar certo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é eterno. Nós ainda não somos. O nosso Deus é sábio. Nós não somos. O nosso Deus conhece o fim desde o princípio. Nós não conhecemos. Então, nós não podemos fazer esse tipo de exigência para Deus. Que eu preciso disso. Nós podemos pedir, mas não podemos reclamar se Deus não nos der. Agora, eu falei tanto disso lá no portão com o Du e com a Ju, né? O desenrolar da história vai ser muito rápido. Num piscar de olhos, nós vamos ver aquela nuvem, como a Amanda cantou no hino, se abrindo. E Jesus voltando. Será que agora é o momento de nós acharmos que nós temos que educar a Deus? Que os padrões da nossa igreja devem ser mudados para conquistar mais pessoas? Semana passada, o Rodrigo Silva fez uma semana de oração. E uma frase que ele falou, eu até comentei no chat. É a hora de sermos um pouco mais conservadores. Não, meus queridos, habitolados. Mas olharmos aquilo que sempre funcionou e não deixarmos que isso se perca em nossa vida. O que sempre funcionou dentro da nossa igreja. É esse o momento. Quem tiver que construir a casa sobre a rocha, vai construir. E olha que eu tenho um filho adolescente dentro de casa. Eu poderia estar pregando coisas diferentes aqui. Mas a Bíblia diz, eu sou Deus e não mudo. Não está no momento de nós tentarmos moldarmos a Deus. Não está o momento da gente querer fazer com que Deus nos obedeça. Nunca existiu esse momento, porque ele não funcionou. É momento de nós nos adaptarmos no assim diz o Senhor. Esse é o momento. E sabem, Paulo, ele um dia disse, ele se adaptou tanto à rocha, que ele diz, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E ele diz lá em Romanos 8, é a última passagem que nós vamos ler nesse sábado. Romanos 8. Diz assim no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E mais para frente, lá no versículo 35, Paulo diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Se você tem dado manutenção à sua casa, você pode fazer essa pergunta hoje. Quem me separará do amor de Cristo? Tribulação? A angústia? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a morte? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a rocha eterna. Nessa manhã, eu agradeço muito ao Du, que me pegou de surpresa no sábado, você prega, tal. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade de fazer esse sermão para mim. E o meu desejo para nós é que,
Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, virão sim pandemias, angústia, depressão, medo. Virão. Jesus não prometeu que seria o contrário. Podemos perder pessoas que amamos, algumas vezes até perguntarmos, ô Senhor, mas eu orei tanto. Pode acontecer isso. Até que Jesus volte, pode. Pode vir o desemprego, pode vir a fome, não é? Pode, às vezes, a gente ver um filho escapando entre os dedos. Pode acontecer tudo isso. Mas o meu desejo é que, se nós estivermos absolutamente, loucamente, firmados na rocha eterna, nem a fome, nem a doença, nem o desemprego, nem a tristeza vai nos separar do amor de Jesus. Então, o meu desejo é que, pelo poder do Espírito Santo, nós possamos, além de firmar a nossa casinha na rocha, que nós possamos dar manutenção a ela e entendermos que nós temos que nos moldar aos padrões de Deus e confiarmos na promessa desse hino. Logo Jesus vem. E eu fico imaginando ele olhando para nós e dizendo, filho, acabou, eu voltei. E eu me emociono com isso. Eu me emociono porque eu ainda vejo vocês sentados nesses bancos de igreja. Eu ainda vejo meu filho louvando a Deus. Ainda vejo a minha sobrinha ali pequena. E eu me emociono de pensar que Jesus virá na nossa geração e vai levar nós e os nossos amados para longe desse mundo. Então, que o Espírito Santo possa abençoar cada um de vocês. E muito obrigada, porque se permaneceram firmes nesse momento tão difícil que nós enfrentamos da nossa história. E se ele foi só o começo, vamos permanecer assim, por maior que seja a nossa luta, porque dentro em breve, aquele que prometeu virá, e não tardará. Deus abençoe a cada um de vocês, e eu me alegrei muito de ver vocês hoje, e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e se estamos aqui, é porque estamos vencendo, e muito em breve seremos triunfantes, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé para nós orarmos, e assim vamos nos despedir. Querido Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que ainda temos, meu Pai, de estarmos na tua casa de oração. Te agradecemos porque vivemos tempos difíceis, mas o Senhor tem nos mantido firmes. Às vezes um pouco alterados, nervosos, depressivos, mas firmes na rocha que é Cristo Jesus. Então nós louvamos o teu nome por isso. Louvamos também, Senhor, porque aqui estamos para te adorar como Deus, como nosso Salvador. Mas te pedimos, Senhor, que diariamente nós possamos nos esfregar a Ti e ficarmos tão parecidos que possamos afirmar o que Paulo disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Que Deus possa nos abençoar, meu Senhor, que possa continuar cuidando de cada um de nós, dos nossos filhos, dos nossos amados, para que muito em breve, aquele que prometeu voltar, volte e nos leve para sempre, para toda uma eternidade. Que nenhum de nós, Senhor, fique para trás, que nem a morte, nem a tristeza, nem a fome, nem a pandemia possa nos separar do amor de Cristo. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, perdoa as nossas faltas e nos ajude a nos fortalecermos a cada dia. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Nosso
Despede, ó Pai, teu povo aqui, dá-nos teu amor sem fim, tua graça, teu constante amparo. Queremos ter ao deixar este lugar. Ó nosso Pai, vem nos guiar nos caminhos teus. Concede, ó Pai, o teu calor, dá-nos graça e teu amor, tua bênção. Nós queremos receber, queremos ter teu poder habitando em nós. Ó nosso Pai, vem nos guiar nos caminhos teus. Despede, ó Pai,